Pessoal, bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero desejar a todos um bom final de semana. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nestes dias. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos proteja todos os dias. Hoje a palavra de Deus se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 8. Hoje nós vamos ver aqui uma passagem, né, no livro de Mateus, no capítulo de número 8, onde Jesus cura um leproso, né, e manda que ele vá e depois ofereça uma oferta lá ao sacerdote, né, e mostre que é para se cumprir aquilo que Moisés disse, né, para que sirva a eles de testemunho. E também vamos ver mais na frente um centurião, que era um homem de autoridade lá no exército romano, pedindo para que Jesus curasse uma pessoa, um filho ou um criado dele, que era de muita estima, e ele foi pedir para Jesus curar ele. Ele estava doente, né? E Jesus se ofereceu para ir lá na casa dele, e ele disse que também era homem de autoridade e que só uma palavra de Jesus bastava. Tão grande era a fé daquele homem, né? Se o Senhor disser que está curado, amém, está sendo feito. Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E assim foi feito. Amém? Então nós vamos ver aqui exatamente isso nesta palavra de hoje. A palavra de Deus diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. A- E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai, e ao outro vem, e ele vem. E o meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. Então levantou-se e serviu-os.
E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, o seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gersenos, alguma outra versão diz Gadarenos, saíram-lhes ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsar, permita-nos entrarmos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgaram todas aquelas coisas, o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus. E vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Veja bem esta palavra maravilhosa, né? Jesus curando, fazendo milagres, fazendo coisas maravilhas, expulsando demônios, curando os enfermos. Jesus fazendo ali maravilhas, né? Fazendo maravilhas. E hoje, irmãos, também, irmãos, hoje, Jesus faz ainda a mesma coisa. Ele cura, liberta, ele faz todas essas coisas ainda hoje. A gente só precisa acreditar, crer que o Senhor Jesus vai fazer um milagre aí na tua vida. Dê apenas um nome ao seu milagre. O que você precisa? Peça a Jesus, peça a Deus, e Ele vos concederá a você esta bênção. Amém? Glória a Deus. Agora ore assim comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Amém, gente querida. Que a graça do nosso Senhor esteja com todos vocês. E até amanhã com o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Você que vê aí, deixa seu joinha aí, deixa seu like para que este canal possa crescer, né? E ajudar e chegar essa palavra a mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Que esta palavra possa chegar mais longe a mais pessoas e aí podemos todos os dias estar lendo e vendo esta palavra maravilhosa. Amém? Glória a Deus, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, para a glória de Deus. Amém.